Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui mais uma vez pelo Singular Ângulo Vestibulares, e eu, professor Marcelo Corrêa, eu escolhi essa matéria para hoje trabalharmos o assunto desglobalização. Já fica a dica do jornal alemão DW, né? Evidente, vamos acessar o DW Brasil, como veio o acesso, e o aplicativo também, que ultimamente está com alguns probleminhas, né? O aplicativo aí para os celulares, mas eu acredito que logo logo isso já vai estar superado. Então vamos aqui, vamos para o título: o mundo caminha para uma desglobalização? Então, será que isso está já em curso? Vamos lá, vamos falar um pouco desse assunto. Bem, a matéria, e sugiro obviamente a leitura, a matéria fala da globalização, dos primeiros passos da globalização, lá há 500 anos atrás, no início das grandes navegações. E tem muitos que defendem essa visão, né, de uma globalização que vem ganhando ao longo desses séculos. Bom, isso fica para a história, fica para outras áreas do conhecimento, mas nós, na geografia, nós trabalhamos a globalização como um processo que se iniciou a partir das reformas tanto políticas quanto econômicas feitas por Mikhail Gorbachev, o último líder soviético. Tá? Com a Glasnost, ele fez basicamente a abertura política, e com a Perestroika ele fez as reformas econômicas que permitiu, por exemplo, a volta do capital privado, e temos aqui, por exemplo, a inauguração do McDonald's de Moscou, que continua sendo o maior McDonald's do mundo todo. Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o McDonald's na Rússia. Essas reformas permitiram, em 1989, lembrando, Gorbachev assumiu em 85, e em 1989 as reformas permitiram, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. Tá? E, a partir daí, a unificação da própria Alemanha no ano seguinte, e no Natal, no dia 26, né, exatamente, de 91, no dia 26 de 12 de 91, Mikhail Gorbachev renunciava e oficialmente já não existia mais a União Soviética. Tá? Embora na prática ela já não existisse, porque as 15 repúblicas que compunham a União Soviética, em dezembro de 91, todas elas já tinham declarado suas independências. Mas a renúncia ocorre, né, e, na sequência, oficialmente deixa de existir a União Soviética, até mesmo a bandeira. Isso em respeito ao próprio Gorbachev, a bandeira havia sido mantida no Palácio do Kremlin, e até a bandeira soviética foi então retirada, e aí termina uma longa fase de décadas de um mundo dividido entre capitalismo e socialismo, um mundo dividido entre a área de influência americana e a área soviética. Então, passamos a partir daí a falar em um mundo só, economicamente falando, um mundo só, um mundo capitalista, raríssimas exceções, a exemplo da Coreia do Norte. Então, a partir daqui, né, e a internet começava a dar os seus primeiros passos, a partir daqui a gente, na geografia, fala em globalização. Portanto, no início da década de 90, quando nós passamos a estudar, analisar, entender a chamada globalização, nós imaginávamos inicialmente um mundo conectado. Daí a dificuldade, na época, sobretudo a utilização de linhas fixas, né, de telefonia. E aí víamos um problema tecnológico, uma velocidade muito baixa, um alto custo para o uso da internet, que obviamente agiliza esses processos, nos conecta com o mundo, mas daí a dificuldade, né, vista na época, com relação a equipamentos, com relação às linguagens. Mas com o tempo tudo isso foi sendo, em grande parte, isso foi superado, né? Essa problemática, digamos, tecnológica. Depois com o telefone móvel, né, banda larga, digamos que isso está superado, obviamente,
estamos aqui esquecendo de tantos outros problemas, fome, saneamento, pandemia e etc. E no nosso entendimento, década de 90, a globalização ela iria aproximar os povos. Seria ali um momento de aproximação, de aprendizagem, né, das mais diferentes culturas, e logo tudo isso foi por água abaixo. Esse entendimento inicial pareceu algo ingênuo, né, muito ingênuo, e que, na prática, a globalização era de fato a globalização do capital. Não adianta você ter contato com os mais diferentes cantos do mundo se você não tem com quem se conectar ou por que se conectar, sendo que o seu problema, por exemplo, é a fome, o seu problema é o desemprego, é a violência e etc. Então, a globalização ela foi se idealizando e, sobretudo, as grandes corporações foram, então, se estabelecendo, foram ampliando aí suas áreas de influência, seus domínios. Tá? Quando nós imaginávamos que com a globalização, com a internet, uma ferramenta acelerando a globalização, muitas portas iriam se abrir, depois nós percebemos que sim, muitas portas se abrem, inclusive para a concorrência, simplesmente devorando, atropelando as pequenas empresas, as empresas familiares e assim por diante. Então, ainda na década de 90, já mais para a segunda metade, muitos já começavam a questionar o porquê dessa globalização, ou a quem essa globalização de fato atendia. O nosso saudoso professor Milton Santos publicou um livro, uma das suas últimas publicações, lembrando que ele faleceu em 2001, e uma das últimas publicações está aqui, ó, um livro com o título Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal. O professor Milton Santos, ele falava em por uma outra globalização. Por quê? Porque exatamente esta, né, e olha que ele viveu uma década, a primeira década onde ainda muitos estavam encantados com as possibilidades advindas da globalização. E ele já estava apontando a necessidade de uma outra, porque esta, de fato, atende muito mais ao capital, tem como ator principal o capital, do que, de fato, os seres humanos. Uma outra publicação, agora com o termo exato, desglobalização, do economista filipino Walden Bello. O livro dele, do comecinho desse século aqui, com o título Desglobalização, Ideias para uma Nova Economia Mundial. Por quê? Porque esta não atende, de fato, aos povos, não atende a suprir as necessidades, ampliar a qualidade de vida, e sim aos interesses do mercado internacional. Então, são publicações de 20 anos, praticamente, já questionando a globalização ou até mesmo falando da necessidade de uma desglobalização, para que uma globalização humana, voltada para o ser humano, venha a existir. Já esta publicação, bem mais recente, do diplomata brasileiro Marcos Trojo, essa aí já tem uma outra pegada. Ele está identificando a desglobalização, ele está enxergando que esse processo já está em curso. Agora, por quê? Por que uma desglobalização estaria em curso? Por exemplo, 2008, segundo semestre de 2008, quando ocorreu a falência do banco de investimentos, do banco americano Lehman Brothers. Começava ali a chamada crise do subprime ou crise do mercado imobiliário e, obviamente, uma crise na economia americana logo se generaliza de um setor para a economia como um todo e logo o mundo já estava vivendo uma crise e a partir daí muitas falências e a partir do momento que você tem um processo produtivo
onde um componente é feito nas Filipinas, outro componente é feito na China, a montagem se dá na Coreia do Sul, o projeto feito na Alemanha. A partir desse momento, quando você tem quedas, falências em dos mais diferentes setores, toda essa cadeia produtiva fica abalada. A partir daí você tem o que? Investimentos, um colhimento dos investimentos, e se eu, de fato, imagino uma produção, distribuição e consumo globalizado, eu preciso desses investimentos para que aquilo que eu estou produzindo ou que eu desenvolvo possa chegar nos mais diferentes cantos. E essas quebras advindas da crise, inicialmente nos Estados Unidos, fez com que esse mercado todo global, claro, fosse abalado. Depois, um outro fato importante que abala a globalização, podemos lembrar de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia. E junto com a pandemia, vários governantes, de uma forma sensata, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde, adotaram o lockdown. E fábricas foram fechadas. E assim, mais uma vez, a cadeia produtiva estava em jogo. E já temos 2 anos, em alguns lugares a situação está bem mais agradável, bem mais tranquila, como o próprio Brasil, mas alguns repiques da pandemia atingindo a Europa, atingindo alguns lugares mais específicos dos Estados Unidos, e agora a preocupação maior, a China, a região de Xangai. Essa região, a região sudeste, hoje eu digo abril de 2022, existe um lockdown que envolve uma população próxima de 200 milhões de habitantes, vivendo sob lockdown e tolerância zero. Pisou na rua, não tem um argumento para isso, vai em cana. Muitas fábricas estão paradas e fábricas paradas numa região, por exemplo, produtoras de componentes de alta tecnologia, como microchips, que são utilizados nos mais diferentes setores, vem parando a produção industrial em muitos países. Quando a China vai superar, parece que a China está colocando aí a saúde da população como prioridade. Só que o mundo, obviamente, sofre com isso. O mundo precisa, esse mundo globalizado precisa dos componentes que são fabricados nesta região chinesa. E também, por que não lembrar, que já estamos há mais de 50 dias do confronto Rússia-Ucrânia, das tropas russas invadindo a Ucrânia, e o que fez disparar o preço das commodities, a grosso modo, o preço das matérias-primas, criando maior insegurança e ainda a expectativa de que armas nucleares possam ser utilizadas e uma escalada da guerra para além do território ucraniano, que já sofre muito, podendo envolver a OTAN e, a partir daí, um enfrentamento que, bom, eu acho que ninguém quer imaginar um cenário como esse. Mas, obviamente, a economia do mundo sofre grandes abalos. E a tendência, num momento de dificuldade, é o quê? É o protecionismo. É querer valorizar aquilo que existe dentro do seu território. Dificultar importações, valorizar exportações. Nós vamos exportar para quem? Se todos buscam estimular a produção nacional. E outra coisa, eu não tenho como produzir, de repente, todos esses componentes que, em um mundo globalizado, passaram a ser fabricados nos mais diferentes cantos, sobretudo da Ásia. É tudo muito complicado. Vamos lembrar do início da pandemia, onde não tínhamos máscaras. Uma coisa tão simples como uma máscara cirúrgica, simplesmente não tínhamos. Por quê? Porque nos últimos anos a produção foi transferida quase que em sua totalidade para a China e para a Índia. Respiradores, algo tecnologicamente falando muito simples,
né? Também a fabricação desses dois, sobretudo a Índia, para quem não sabe, é uma grande potência no setor médico, hospitalar, farmacêutico. E de repente o mundo se vê aí, né? Numa situação onde estávamos inicialmente próximos da vacina, mas não tínhamos as seringas, as agulhas para aplicar a vacina. Você não vai fabricar milhões e milhões de unidades da noite para o dia. Então tudo isso vai colocando a globalização em xeque. E assim ela vai sendo questionada. Outro fato marcante também, que ajuda nesse questionamento do processo de globalização, até quando esse processo nos trouxe vantagens ou algum tipo de segurança, e a partir daí se falar em desglobalização, foi o acidente que aconteceu, né, com o navio da Evergreen em março do ano passado. Simplesmente uma coincidência de fatores naturais, maré alta, lua de Cisígia, que produz as marés mais altas, e um vento muito forte, fez com que o navio se deslocasse, e como ele, de comprimento, ele é mais largo do que o canal de Suez, né, ligando ali o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, né, e a partir daí o escoamento, por exemplo, em todo o Oriente Médio, o navio simplesmente fechou o canal e foram dias para que essa embarcação fosse deslocada, para que o canal fosse reaberto. Jamais se viu um congestionamento, vamos falar assim, de navios cargueiros na proporção de março do ano passado, e até hoje existem embates jurídicos com relação à indenização daqueles que, óbvio, obtiveram prejuízos aí, no total, prejuízos bilionários com a interrupção do canal por basicamente uma semana. Quanto isso causou de prejuízo, e não dá nem para imaginar os desdobramentos da interrupção dessas mercadorias. Quanto isso não causou de prejuízo. E vale lembrar que esse navio esteve preso nas águas egípcias até agora, há pouquíssimo tempo. O Egito propositalmente prendeu o navio para ter a garantia da indenização que a empresa deveria, evidentemente, pagar. Porque o Egito é quem explora o serviço. Você paga para utilizar o serviço, a passagem, como se paga para usar uma rodovia. Alguém é responsável. Né? E alguém aí, o navio Evergreen, causou o prejuízo. Então a empresa, obviamente, vai ter que ressarcir o Egito, mas esse certamente está sendo acionado por muitas empresas que saíram aí com um prejuízo bilionário. Então nós podemos pensar que a globalização, do jeito que ela foi construída nas décadas de 90, na primeira década desse século, sobretudo, uma globalização extremamente dependente, também não poderia ser diferente, né? Mas extremamente dependente do transporte hidroviário, transporte naval, e só com esse acidente que nós tivemos assim uma noção do prejuízo que isso pode causar, do prejuízo que essa paralisação, e não são tantas companhias de navegação assim. Então é um setor extremamente oligopolizado, né? O poder que essas empresas têm e a quebra de uma empresa dessa, o prejuízo que não causaria, né, em toda a cadeia produtiva. Então temos que pensar também o risco, né, que a economia global corre estando nas mãos de poucas e poderosas empresas do transporte naval. Agora, voltando à Rússia, ao enfrentamento Rússia-Ucrânia. Olha aqui essa matéria da Forbes, matéria agora de março deste ano. McDonald's vai fechar todas as unidades da Rússia temporariamente. Tá?
será que eles vão conseguir reabrir estas unidades? Se coloca aí no lugar de um franqueado do McDonald's. Por quanto tempo você sobrevive? Será que você vai conseguir reabrir? Será que os controladores do McDonald's, óbvio, dos Estados Unidos, eles vão dar suporte para esses empresários vão resistir à atual crise? O desemprego na Rússia subiu muito, a inflação disparou, os preços, portanto, dispararam, obviamente o consumo cai, a expectativa de desdobramentos da guerra tornam a economia russa mais frágil, né? E, lógico, estamos falando aqui de uma série de sanções por parte de países europeus, por parte dos Estados Unidos, Canadá, sanções com relação à economia russa, dificultando investimentos, dificultando até pagamentos, né? Pagamentos para empresas ou o próprio Estado russo. Então, será que o McDonald's sobrevive? Agora, como vai ser para o próprio McDonald's fechar todas as unidades na Rússia? A empresa sobrevive também? Eu acredito que sim, né? Mas, óbvio, isso também vai balançar a própria empresa, o McDonald's. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria da CNN Brasil do ano passado. Falta dos semicondutores em veículos deve normalizar somente em 2022, diz especialista. Certamente esse especialista já está revendo o seu posicionamento, porque parece que em 2022, esse ano aqui, portanto, não vai normalizar. O problema é que a produção dos semicondutores está muito concentrada na Ásia, né? China, inclusive, e países como Coreia do Sul, Taiwan, né? Os chamados tigres asiáticos, que não dão conta de produzir para compensar a queda da produção que se dá hoje na China, a exemplo do que eu falei há pouco, de um novo lockdown e agora uma área gigantesca, fábricas completamente fechadas. Então isso coloca em risco a sobrevivência das empresas. Vamos pegar um exemplo nosso aqui do ABC. A Mercedes-Benz paralisou uma fabricação de caminhões. A unidade São Bernardo fabrica caminhões e eles paralisaram porque falta dos semicondutores. Então estamos falando de uma empresa alemã, Mercedes-Benz, que atua no Brasil, mas que nesse mundo globalizado recebe dos mais diferentes cantos do mundo componentes que aqui são montados com parte fabricado aqui, e assim é a produção do caminhão. E parte desses caminhões são exportados aqui, sobretudo da América do Sul. Tudo isso está paralisado. Um lockdown na China e a interrupção dos caminhões em São Bernardo do Campo. Então, essas situações adversas, como uma crise global, uma guerra, uma pandemia, tudo isso coloca o funcionamento da economia globalizada em dúvida. E, por outro lado, a postura de alguns governantes. Mas aí você pode estar pensando, mas espera aí, o Trump já foi. Será que ele não volta? O Trump tinha claramente um discurso, e acredito que ainda preserva, um discurso anti-globalização. Ele defendia acordos bilaterais e dane-se o resto do mundo. O acordo me interessa, te interessa, firmamos um acordo bilateral e pronto, o mundo fica à parte. Como ele passou a campanha toda gritando que The American First, quer dizer, nós primeiro e os países que nos interessam, o resto do mundo pouco importa. Então esse discurso, e vamos lembrar que o Biden está fazendo até agora um governo péssimo, ele tem uma popularidade baixíssima para pouco mais de um ano de governo, e se ele não melhorar, obviamente o Trump volta. Normalmente volta pior do que é uma regra, quase regra de exceção, mas um segundo mandato é pior que o primeiro, com mais ódio. A França, ela tem em sua história pouquíssimos casos de reeleição.
né? No domingo agora, domingo 24 de abril, Emmanuel Macron foi reeleito. Mas, sobretudo, reeleito pelo chamado voto útil. A esquerda votou no Macron para que ela, Marine Le Pen, não ganhasse. Ela foi para o segundo turno, é a terceira vez que a extrema-direita chega ao segundo turno, e ela teve mais de 40% dos votos. Na eleição que o Macron foi eleito, há 5 anos atrás, ela teve pouco mais de 5 milhões de votos. Nessa, ela teve mais de 10 milhões de votos. Então, a presença nas urnas foi baixa, como nos últimos anos, uma característica preocupante da Europa. O voto não é obrigatório, mas, vamos lá, daqueles que compareceram, mais de 40%, 42% em torno disso, votando na extrema-direita. Ela propõe retirar a França da União Europeia. França para franceses. Né? É uma postura extremamente nacionalista, que coloca em xeque também um mundo globalizado, não há dúvida. Posturas radicais como estas, como do próprio Putin, coloca, sim, a globalização em risco. Mas, por último, e não menos importante, a gente tem que ver o seguinte: a globalização, lá no início, como eu disse, abriu muitas portas. Agora as portas foram abertas para quem? Para grandes corporações. Grandes corporações, anos 90, falávamos de empresas, organizações europeias, americanas, japonesas, né, sobretudo. Agora, as coisas já mudaram bastante. Agora, quando olhamos para um país como a Coreia do Sul, né, com suas marcas como Hyundai, Kia Motors, LG, Samsung, as marcas sul-coreanas já estão dando um trabalho enorme para as tradicionais marcas japonesas. Então, quando nós achávamos que a Nokia, uma empresa europeia, uma empresa finlandesa, chegaria a ter o monopólio dos telefones celulares, mas que depois a Apple poderia abalar esse monopólio, isso não foi nada antes da chegada das marcas sul-coreanas e agora das marcas chinesas, a Lenovo, a Xiaomi e outras que eu não vamos agora ficar listando essas marcas. E ainda falando da China, a indústria automobilística chinesa cresce numa velocidade, tanto volume quanto tecnologia, que é assustadora. Né? Quando comparamos os carros, né, por exemplo, Chery Motors, que no Brasil é o que está fazendo o maior sucesso, quando comparamos tecnologia, o preço é absurdamente mais baixo. E a Chery Motors está conseguindo hoje entregar um carro com tecnologia similar ou superior, com um preço menor e com uma garantia de 5 anos. Né? O que as outras marcas, as tradicionais marcas, não fazem. A sul-coreana Hyundai faz. Então, o que está acontecendo? A globalização abriu portas inicialmente só para empresas dos países desenvolvidos da época, e que agora esses países estão sentindo o que de fato é a concorrência. Quando eles sentem o que é a concorrência e muitas vezes não conseguem competir, aí já se coloca em dúvida, né, a lógica de um mundo globalizado. Ao ponto de alguns falarem que é melhor tirar o pé do acelerador desse processo de globalização e investir um pouco mais no próprio território, no quintal de casa. Bom, eu citei sobretudo a crise de 2008, né, uma crise econômica global, a pandemia e a guerra atual Rússia-Ucrânia. Não há dúvida que tudo isso coloca em risco o funcionamento de uma economia que tem uma lógica globalizada, que tem toda uma logística globalizada. Isso, eu acredito que não há dúvida. Depois, outro ponto que eu levantei,
diz respeito à concorrência. Empresas americanas, europeias, japonesas amavam o mundo globalizado porque eles estavam à frente, sem nenhum tipo de concorrência. Que ingenuidade nossa achar que a função da China era fabricar as mercadorias descartáveis, era simplesmente reproduzir a tecnologia desenvolvida pelas companhias tradicionais europeias, americanas, etc. Agora, nas palavras da economista e membro sênior da Harvard Kennedy School, Megan Green, ela diz o seguinte, abre aspas, na mais recente pesquisa realizada pela Câmara de Comércio de Xangai, nenhuma empresa americana afirmou que voltaria para operações onshore, ou seja, sair da China e voltar a produzir nos Estados Unidos. Fecham aí as aspas. Nenhuma empresa está disposta a fazer isso. Abre aspas novamente, o auge da globalização ficou para trás. Eu diria que estamos vendo a globalização progredir muito, mais lentamente do que antes. Mas ainda não estamos no território da desglobalização. Fecham aí as aspas da economista sênior da Harvard Kennedy School. Então ela está dizendo que a globalização, o seu patamar, o seu apogeu já foi. Agora ela desacelera, mas ainda não entramos de fato na desglobalização. Mas pode acontecer. Desdobramentos da guerra e da pandemia, lembrando que não está completamente superada, podem levar a isso. E nós aqui vamos acompanhando, que é a nossa tarefa, e focando aí nos grandes vestibulares. Tá certo? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.